Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto podcast, do nosso Núcleo de Tecnologias Educacionais. Eu sou o professor Guilherme, sou professor da Escola Ivo de Aquino e gostaria de agora conhecer os meus colegas aqui. Eu sou o professor Lucas, né? Eu sou professor de Laboratórios de Tecnologias Educacionais no SEDUP. Eu tenho 31 anos, sou natural do Acre, né? O Acre existe, né? Rio Branco, Acre. Tenho uma filha, uma esposa, né? Fui criado por uma mãe, né? Solteira, né? Então, é isso. Oi, gente. Eu me chamo Jaqueline, também sou professora de Tecnologias Educacionais. Hoje eu trabalho no SEDUP pelo período noturno. No período noturno eu trabalho com TECs, Tecnologias Educacionais. Pela manhã eu trabalho no Pedro II, com a disciplina de Educação Digital. Pela tarde também eu trabalho com Informática pelo município. Tá? Tenho 29 anos, completei recente, então tá bem fresco ainda. Tenho 29 anos, sou natural do Maranhão. Tá? Sou formada em licenciatura em Computação e Informática e é isso. Eu sou a Joceleia, também estou no Laboratório de Tecnologias Educacionais e estou na Escola Federsen e fui criada pelo meu pai. Meu pai solo também, de certa forma. Estou cursando matemática atualmente, sou bacharel em ciências contábeis. Legal. Vamos lá. Então, antes de nós entrarmos no nosso assunto e no nosso debate aqui, eu gostaria de falar para vocês aqui um pouco sobre o conceito do que vai ser abordado hoje. Tá? Nós teremos aqui o nosso podcast sobre misoginia, um tema de suma relevância na nossa sociedade hoje em dia, e a aplicação nas escolas. Tá? A gente até colocou um tema, né, era do ódio, né, para a aplicação nas escolas, tá? Era mais ou menos nesse sentido. Então, aqui eu gostaria de colocar aqui para vocês, aqui para aqueles também que nos ouvem, para aqueles que nos assistem também, entenderem a diferença entre o machismo e a diferença entre a misoginia. Hoje em dia, né, o pessoal acaba confundindo, acaba colocando aí tudo no mesmo pote, só que nós precisamos aqui destacar essa importância para nós podermos dar continuidade ao nosso tema. Vamos lá. Eu só queria que quem nos vê, que quem nos assiste aqui, quem nos ouve, entenda que machismo, ele é um sistema que já existe, não é um tema novo, onde ele já existe, já é uma estrutura criada já desde os primórdios, e a gente tem essa estrutura visível na nossa sociedade. Então, não é algo novo, não é algo que foi criado agora. Não é algo que foi criado por um partido político ou por um posicionamento, seja ele esquerda ou seja ele direita. Eu quero que vocês entendam aqui o que realmente significa ser uma pessoa machista. Aqui eu tenho o Lucas e aqui eu tenho eu como homem representando o grupo dos homens. E nós somos criados nesse sistema onde nós somos orientados desde pequeno a sermos homens, a sermos machistas. Só que com isso, eu quero que vocês entendam que aí vem o problema de tudo. O ruim, quero que vocês também entendam, tá? Que não é ruim não é bom ser machista, mas além de ser machista, vem a misoginia como algo que vai trazer a aplicação desse machismo na prática. Ou seja, tenho um aluno machista que depois, possivelmente, ele vai se tornar, ou ele já é alguém que é misógino e ele já vai fazer essa aplicação dentro da escola. Lembrando agora, tem uma citação da Simone de Beauvoir, acho que é no livro O Segredo do Sexo, não lembro agora, mas se depois vocês souberem, me corrijam, que ela fala que não se nasce mulher, mulher se constrói. Ou seja, mulher é um processo que é construído com o tempo. Ou seja, nós somos ensinados, principalmente aqui, eu gosto de trazer isso bem visível para todos que nos assistem, nos ouvem, principalmente para vocês, que nós somos ensinados, os meninos somos ensinados a não ser mulher. E aí nós temos uma problemática, porque isso
se aplica nas nossas escolas. Vou aqui, depois eu passo para vocês. Vou dar um exemplo clássico que acontece. Os meninos, quando eles querem, ou seja, agredir ou ferir algumas das meninas, algumas das colegas deles, eles ofendem ela dizendo, olha, teu lugar é na cozinha, teu lugar é lavando louça. Ah, vai lavar uma louça. Quantas vezes vocês já não viram isso na escola? Ah, vai lavar uma louça. Ah, o teu lugar não é aqui. Ou às vezes a menina está falando e eles vão lá e tiram esse lugar de fala delas. Ou seja, repreendendo, brigando, ou às vezes até zoando, caçoando. Então, isso acontece, eu acredito que não só na minha escola, mas na escola de vocês. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, se realmente isso acontece na escola, de que forma que isso acontece, e se aí depois a gente vai trabalhar se tem como a gente combater a misoginia nas nossas escolas. Eu acredito que esse tema é bastante polêmico, né? Então, quando a gente pega para conversar com os alunos sobre isso, né? Eles acham que é besteira, acham que não acontece, mas a gente como homem, né? Acaba tendo a maior responsabilidade de conscientizar os alunos, né? Porque às vezes eles cometem atos que podem ser misóginos, né? Misógino. Que a gente... eles fazem, né? Sem intenção nenhuma, né? Mas creio que conscientização, reflexão, conversar com eles, né? Eu já presenciei atos misóginos quando... na educação física, né? Quando começam ali só quero jogar futebol, quando é vôlei, não, professor, vôlei é para menina, né? Porque eu sou professor de educação física, né? Eu sou formado em educação física, mas eu até digo, né? Até brinco, que eu me dou melhor na área de tecnologia do que na minha área que eu sou formado, né? Mas já estou me preparando para começar uma formação na área e tal, para me aprofundar mais. Então, quando a gente vai para educação física, os alunos, vamos jogar futebol. Se não for tipo futebol, eu não vou jogar, porque futebol é coisa de homem, e vôlei é para menina, né? Então a gente se pega nesse sentido, né? Até que quando, vamos escolher os times agora, né? Vamos dividir o time. Não, professor, não quero jogar com menina, só quero os meninos no meu time, né? Então são alguns casos desses que a gente vê na escola, né? E isso atrapalha, né? Porque as crianças estão ali para a gente tá formando elas, né? Então, quando elas crescem, elas não vão mudar se elas têm esse pensamento agora. Quando lá na frente, ela não vai trocar, ela vai ensinar isso pro filho, o filho vai ensinar pro filho, então vai passando de geração para geração. E eu acredito que se a gente conversar com eles, discutir esse assunto, a gente pode conscientizar mais ainda, né? Porque a gente já tem muitas tragédias, eu acho, posso dizer assim, né? Acontecendo no mundo, então eu acho que é isso, é uma parte de conscientização, né? Entrando, então, um pouco mais a fundo nesse assunto sobre a misoginia, né? Eu venho trazer um ponto bem importante. Eu sou uma mulher que não se encaixa no que muitas pessoas dizem que é o que uma mulher deve ser, né? Eu jogo futebol, eu me visto do jeito que eu quero, eu amo quem eu quero, né? E desde sempre, na escola, no trabalho, nas ruas, eu ouço muitas coisas, recebo comentários, né? Olhares, sou questionada muitas vezes. Então, quando se trata da misoginia, não é um assunto que vem só na teoria. Comigo o que se trata também muito no dia a dia. Sim, eu acredito que é uma situação muito importante a se trabalhar nas escolas, pois, assim, como a gente falou, né, o machismo, ele é a teoria, e a misoginia, ela é a prática, ela é o ódio. Então, o ódio, ele traz as pessoas a fazerem coisas, muitas vezes, que nem sabem que estão fazendo aquilo, né? A gente pode levar em consideração até mesmo, muitas vezes, a criação de alguém.
Muitas vezes até mesmo os adultos são misóginos. Para mim, na realidade, é um termo um pouco novo, né? Eu já tinha escutado falar da misoginia, mas não tinha entrado aprofundado na prática como seria a misoginia, né? E quando a gente estuda e quando a gente verifica um pouco mais a fundo, a gente consegue entender. E assim, o ódio, ele leva à prática. É algo assim muito forte, é uma coisa que muitas vezes a pessoa está sendo misógina e ela Sem muitas vezes saber. não sabe porque ela foi criada dessa forma. Ela entende que mulher precisa estar na cozinha, mulher precisa, não pode dirigir. Muitas vezes a misoginia ela vem disfarçada de piadas, de comentários de mau gosto que não é visto como mal, né? Ah, é só uma brincadeirinha, foi só uma coisa... releva, não Sim. leva isso a sério. E assim, eu acredito que a conscientização, nós precisamos começar com a conscientização, primeiramente dos professores, conscientizá-los que eles precisam entender, que eles precisam se aprofundar, que a misoginia é algo sério e precisa ser tratado. E assim, precisamos conscientizar as crianças. Nem, por exemplo, eu tenho um filho menino, ele tem 7 anos, e eu ensino ele como tratar uma mulher. Então, eu não quero que ele trate uma mulher de uma forma errada, de uma forma grosseira. Eu procuro ensinar ele em casa. Então, primeira coisa, assim, a educação começa em casa. E você precisa ensinar. Tipo, a escola, ela vai orientar, conscientizar. Mas, antes de tudo, a educação começa em casa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos colegas até mesmo, né? Sim, eu gostaria de compartilhar com vocês um relato que eu não sei se eu comentei com vocês em relação a isso, mas no dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, na escola eu editei e fiz todo o contexto do vídeo e apresentamos na escola, lá na escola do Ivo de Aquino. Nós apresentamos e aí era mais uma questão de combater o machismo e enaltecer o Dia da Mulher. E o resumo desse vídeo. E aí então eu fui para depois para a aplicação desse vídeo. Eu queria saber o quê? Eu queria saber o feedback dos alunos, se realmente, principalmente com as meninas, se havia surtido algum efeito, sabe? Se surgiu algum efeito, se realmente deu alguma repercussão em sala de aula. Aí o que eu fiz? Eu peguei um gravador e aí todo aluno que passava no corredor para ir no banheiro, para beber água, eu abordava eles e aí eu questionava. Falava, o que aconteceu? O que você acha que o vídeo pôde fazer na relação ali na sala de aula? Você acha que mudou a atitude dos meninos? Porque os meninos lá, acredito eu que lá na minha escola não seja única, tá? Nós temos muitos meninos desde 10 anos, que eles já têm vários indícios de machismo e misoginia, tá? Nas próprias atitudes, nas próprias falas. E isso depois nós vamos abordar, Prof. Jô, na questão ali, ó, da educação em casa. Mas Sim. antes, eu peguei e fui e comecei a receber esse feedback deles. E aí, pasmem, assim, ó, a maioria deles disse que as coisas não mudaram. Ou alguns mudaram, mas foi uma mudança muito pequena. Eu, de certa forma, fiquei frustrado, porque, na verdade, a repercussão que eu gostaria que realmente melhorasse. Mas eu também preciso entender, e nós precisamos entender também, que vai ser de pequenos e pequenos passos que a gente vai acabar Trabalho de construindo. formiguinha, muitas Exatamente. vezes, né? A gente vai acabar construindo isso, né? Essa cultura de não misoginia, de não ao machismo, aos poucos. E aí eu quero compartilhar com vocês um relato de uma aluna, tá? Eu não vou trazer o nome dela aqui, que ela me falou que o padrasto dela é um homem extremamente machista. Ela tem 3 irmãos e a mãe dela depende de um salário mínimo. Ou seja, ela trabalha e recebe um salário mínimo. E aí eu estava comentando, a gente estava conversando e ela estava me contando que o padrasto é muito machista, não a ponto ainda de bater na mãe, mas tudo indica que uma hora pode acontecer. E aí ela estava comentando comigo, falou assim, professora, eu já falei para minha mãe várias vezes
que eu não quero aquele homem em casa. Eu quero que ela mande ele embora. Mas ela também me falou assim, ela disse, professor, mas também eu entendo a minha mãe. Ela depende de um salário mínimo e do salário dele para nós podermos sobreviver. Então, nós temos aqui uma dependência emocional. E aí, esse círculo, vocês, principalmente as meninas que estão aqui, as mulheres que estão aqui, vão entender esse círculo de dependência, ele vai carregar por toda a família. Não vai ficar só nessa... Geração para geração, Exatamente. Vai se perpetuar. E eu gostaria que vocês, né, comentassem sobre isso e também comentassem se teve algum caso assim na escola onde É uma vocês coisa assim atuam. que é bem cultural, né? É estrutural, né? Como a Jo falou, vem de uma coisa veio da família, né? A família sempre foi assim, sempre me ensinou a ser assim. Vem muito estrutural e aí não é aquela parte agressiva, aquele ódio, né? Só que isso vai se construindo e acaba, não, mulher não pode isso, ela tem que fazer isso, o lugar dela é aqui, e aí assim vai. Sim, e eu acredito assim, a gente pode levar em consideração os fatos que acontecem, né? Por exemplo, começa no machismo, vai para a misoginia e depois vai para a violência contra a mulher muitas vezes. Então, vamos dizer que seja o fato consumado de tudo isso, né? Que podemos até mesmo levar em consideração isso como um próximo tema para o nosso próximo podcast, né? Porque tudo está ligado, né? De uma certa forma. Ele está tão acostumado a fazer aquilo, a ser machista, que ele acredita que a mulher não tem que estar ali fazendo algo que é para ele fazer. Muitas vezes a gente vê, muitas vezes o preconceito das mulheres trabalhando em profissões que, não, isso não é profissão de mulher. Algumas falas, alguns olhares, né, como eu disse anteriormente, e às vezes essas falas, esses olhares acaba que sendo mal entendidos que levam a dizer que é porque ela é sensível demais, porque ela é mulher. É mulherzinha, ela não dá conta do rojão, então Sim, deixa ela no lugar dela. Sim, eu acredito assim, ó, que lugar de mulher é onde ela queira estar. E assim, ela mereceu estar ali, ela quer fazer aquilo, ela vai fazer e pronto. Porque assim, ela tem mérito, ela trabalhou, ela conquistou aquilo ali, ela deve estar ali. Então, independente se ela é mulher ou não, eu acredito que a mulher precisa ser respeitada. E, assim, o que eu achei mais interessante na nossa conversa, que não fomos nós, mulheres, que determinamos esse tema. Sim. Foi, assim, algo que foi identificado através de um homem. A gente, em conversas nossas anteriormente, ficou até meio que difícil da gente lembrar, né, de alguns episódios misóginos que a gente passou, por conta, como eu falei, às vezes eu não percebo, mas são coisas que acontecem no dia a dia que a gente, deixa pra lá, porque a gente não foi ensinada que isso poderia ser uma misoginia, começou ali do machismo e aí depois pode gerar um ódio ou alguma coisa mais grave. Sim, gerando esse ódio, como a professora Ju falou, a primeira coisa que vem é o machismo. Aí vem o ódio pelas mulheres, que a misoginia é isso. Depois vem a agressão verbal. Xingamentos, essas coisas assim, como a gente está em sala de aula, a gente vê alunos se tratando de formas que não condiz com o tratamento que a gente queria que eles tivessem, né? Às vezes eles falam algo para as meninas, ou até mesmo para os colegas, né? Palavras inapropriadas que a gente acha que não cabe aquele diálogo na escola. E com isso, no futuro, né, pode acontecer de uma agressão fisicamente, né? Então, a gente tem muito caso de feminicídio, né? Então, eu creio que se a gente conversar com os alunos, conversar desde pequenininho, é um trabalho de formiguinha. Ensinar o respeito, a empatia. A empatia, principalmente, sim. Né? Eu creio que a gente possa mudar pelo menos alguma coisa, a gente vai conseguir surtir efeito, né? Sim, eu tenho um caso
de uma turma que eu atendi, que eu, na verdade, substituí. Você sabe, né? Vocês são professores techs, vocês sabem que muitas vezes a gente é condicionado a substituir alguns professores ausentes. E aí, esse ano, eu falei assim, esse ano, se eu for substituir, eu vou passar para eles educação digital. E aí a gente começou a falar sobre misoginia e comecei a falar sobre cyberbullying. E aí eu comentando com eles, falando assim, fiz a pergunta para eles, e aí, pessoal, de vocês aqui, levanta a mão aqui, quantos de vocês, a mãe de vocês, prepara o almoço ou prepara a refeição e serve o pai de vocês? Olha, se teve um que não levantou a mão, eu desconheço. Todos, em sua maioria, levantaram a mão. E aí, assim, ó, eu entro aqui num ponto, ó, onde eu quero passar para vocês que, principalmente pro professor Lucas, que ele entende na prática o que é isso. Nós fomos ensinados que lugar de mulher, tá? E isso eu tô falando na nossa cultura, lugar de mulher é na cozinha. Nós somos ensinados a homem não chora. Eu perguntei para eles, eu fiz a pergunta, e aí, pessoal, quantos de vocês acham que homem pode chorar? Não, professor, jamais. Menino não chora. Nós somos os machões, meninos não choram. Então, a maioria deles entendeu dessa forma, que a gente deveria realmente continuar, né, nesse ponto, para a gente poder combater essa misoginia, porque foi nos imposto isso, a nossa cultura. E aí eu queria que o professor Lucas, né, comentasse essa questão e falasse se realmente isso já aconteceu na escola, se isso já aconteceu lá no seu ambiente de trabalho, algum momento os alunos realmente assim, foram machistas mesmo, ou misóginos, em algum caso, algum exemplo. O primeiro exemplo que eu dei aqui, né, foi o que, cara, acontece no cotidiano, né, que a gente tá na escola, né. Esse ano eu não cheguei a substituir professor, mas ano passado eu substituía muito professor, né. Ano retrasado, no caso. E daí eu levava muito eles para educação física, né? E lá eu via isso. Eu não quero jogar vôlei porque vôlei é para menina, né? Uma coisa tão simples que, tipo, isso já estava implementado na cabeça deles, eles já tinham isso na cultura deles, eles não conseguiam mudar. E só por eu falar ali, às vezes, tipo, parecia que não surtia tanto efeito, porque eu acredito que isso é um trabalho de formiguinha, que nem o Prof. Joe disse mais uma vez, né? Tem que ser trabalhado ao longo do tempo, senão a gente vai ter... E complementando, então, esse assunto de como que é a misoginia nas escolas, eu queria trazer um relato meu de... Como eu falei, eu jogo futebol, certo? Então, em algumas situações, eu já sofri uma misoginia sem perceber, né? Um exemplo disso eu sou do Maranhão, como eu disse, então eu já saí do Maranhão para algumas cidades, já morei no Rio, hoje estou em Santa Catarina. E nessas mudanças eu precisei me adaptar. E uma das adaptações era em relação ao futebol. Eu gosto muito, então eu sempre procurei lugares para me jogar. E é muito difícil encontrar sempre meninas. E eu encontrava time de meninos para jogar. E sempre que eu chegava, tinha aqueles olhares. Nossa, mas ela joga? Ela entende de futebol? Não tem como. E sempre era aquela última, né? Eu sempre ficava por última a ser escolhida. E depois que eu jogava, acabava que eles via que eu entendia um pouco de futebol, às vezes até mais do que alguns. E depois acaba que mudava, mas primeiro de tudo, antes de tudo, eles me julgavam, né, uma misoginia antes, pré-julgamento, para depois eles entenderem que mulher pode estar onde quiser. Então, é bem importante pontuar isso. É exatamente isso. E já para a gente finalizar aqui, eu gostaria só que, rapidamente, talvez em 1 minuto, vocês fizessem suas considerações sobre o tema e depois a gente encerra esse nosso papo. Tá legal, mas a gente precisa finalizar. Pode ser? Pode ser. Eu acredito que o resumo da ópera, né, é conscientização, é reflexão, é levar isso para dentro da sala de aula, né, conversar com eles. Eu acho que é isso. Ensinar o respeito, principalmente, né, que todo mundo é igual, que não tem isso de que mulher na cozinha e o homem pode jogar futebol e a mulher não.
tá? É isso, respeito, conscientização, empatia. Sim, eu acredito que podemos começar, primeiramente, conscientizando os professores, conscientizando as crianças, mesmo nas escolas, né? De uma forma muito ampla. Começar com um trabalho de formiguinha, né? Levar para as escolas, levar para as crianças, levar para dentro de casa, que eu acredito que, primeiramente, eu começo em casa, conscientizando os meus filhos de que isso não é correto. Eu preciso educar, eu preciso ensinar. E na escola existe a conscientização. E os professores precisam estar conscientes do assunto, da misoginia, entender que misoginia não se deve ser feito, ainda que seja por uma brincadeira, ainda que seja por algo que... Sim. Então, só para a gente finalizar aqui, eu só queria deixar minhas últimas palavras, minhas últimas considerações, com uma citação, ó, que eu coloquei aqui, ó. De misoginia não é coisa de monstro, tá? É coisa de gente comum. Ou seja, se essa pessoa ou se esse aluno ele aprendeu, ou se nós aprendemos, também isso pode ser desaprendido, tá? Então é essa desconstrução que nós precisamos fazer dentro do ambiente escolar, começando, como vocês citaram, começando com cada um de nós. É isso.